Por quê? Porque ela arrancou essa parte que nutre o dente. Então só tem aquela carcaça decorativa fora, né? Na parte externa, né? Então, só da gengiva, então só tem essa carcaça aqui decorativa. Consequentemente, se essa carcaça decorativa ela não for nutrida, né, por nutrientes e oxigênio, ela vai também se decompor. Então, pessoas que fazem tratamento de canal ficam com aquela carcaça do dente, né? Que fazem até às vezes a pessoa entender que a pessoa ela não perdeu nenhum dente, mas na realidade ela perdeu, porque se você perdeu, você retirou, não é isso? Você retirou esse processo aqui, você retirou esse processo de a polpa do dente, você retirou o processo de que realiza a nutrição, não é isso? Do dente, né? Que mantém, né, o tecido mineralizado do dente, então esse dente ele vai se desfazer posteriormente, tá ok? Então, nós temos a coroa e a raiz. A coroa é a parte externa e a raiz é a parte interna. Na raiz que nós vamos encontrar a polpa. Essa polpa, não é isso, pessoal? Ela tem a presença de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos eles servem para nutrir o dente e manter esse dente, tá ok? Ainda nós precisamos falar também da questão dos dentes descidos, né? Popularmente chamados de dentes de leite. São também chamados de primeira dentição, né? Dentes descidos. Descido por quê? Porque cai, né? Dentes descidos, dente de leite ou primeira dentição. Então aqui nós temos um preparado, né? Um crânio preparado. Ele, consequentemente, ele foi lixado, né? Então, o crânio de uma criança. E aí você pode perceber que ele foi lixado, né? Foi retirado essa parte aqui externa para que vocês conseguissem visualizar os dentes que estão aqui por baixo, né, na maxila, que estão tanto na maxila, né, os dentes permanentes, né, que estão tanto na maxila quanto, né, no maxilar. Então, os dentes descidos, eles atuam no desenvolvimento da maxila e da mandíbula, da maxila e da mandíbula, perdão. Então, eles atuam na formação, né, isso, no desenvolvimento da maxila e da mandíbula, e aí você entende que quando a criança ela vai se desenvolvendo, essa parte aqui, né, essa parte do víscero crânio, ela vai se desenvolvendo, ela vai aumentando de tamanho. Então, nos primeiros anos de vida, essa parte do víscero crânio ela é bastante reduzida, e aí conforme a criança ela vai crescendo, essa parte do víscero crânio ela vai ganhando forma, ela vai ficando mais avantajada. Isso tudo porque os dentes de leite eles vão ajudando nesse processo de desenvolvimento da maxila e da mandíbula. Ainda esses dentes de leite, eles participam da mastigação, né? Da fonação e da oclusão, né? Isso, então, ajudam as crianças a mastigar, ajudam o processo da fala. E eles também servem como guias, né, para os dentes permanentes. Então, se vocês puderem perceber, onde vai ter você vai ter a substituição, não é isso? Você vai ter a substituição desses dentes de leite, mas eles também servem de guias para que os dentes permanentes eles possam se encaixar posteriormente. Então, esses dentes descidos, eles vão sair, vão ser substituídos por dentes permanentes, e outros dentes permanentes que não existem dentes, por exemplo, esses outros dentes aqui, ó, que só são permanentes, então eles já vão sair, já vão se guiar através desses dentes descidos, né, dessa dentição descida, certo? Então, ele não vai nascer esses outros dentes aqui, ó, que já nascem permanentes, eles não vão nascer em qualquer lugar, né? Eles vão eles vão receber como guia, né, essa dentição descida que já está aqui presente. Então, eles não vão nascer, eles não vão ser eclodidos em qualquer lugar, eles vão eclodir em regiões fixas, em regiões guiadas, não é isso? Aqui uma outra imagem que a gente verifica um comparativo entre dentição infantil e dentição adulta. Então, você pode perceber que a dentição infantil ela tem até 20 dentes, tá ok? Então, geralmente essa dentição ela ocorre entre crianças de 2 a 5 anos, a partir dos 5, 6 anos, você começa a ter a substituição desses dentes descidos, não é isso? Então, aqui vocês podem perceber que dentário, não é isso? Um arco dentário, e aqui quando a gente faz essa divisão, nós temos um meio arco dentário. Então, aqui na dentição infantil, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dentes formando esse meio arco dentário, certo? Então, nós temos o dente incisivo central, o dente incisivo lateral,
o canino, não é isso? O primeiro molar e o segundo molar. Já quando nós estamos na fase adulta, né, nós temos um arco, não é isso? Um arco dental muito maior, um arco dentário muito maior, não é isso? Por quê? Porque agora, né, na fase adulta, nós vamos ter a dentição completa. A nossa dentição completa ela é composta por 32 dentes. Então, em vez de ter um meio arco formado apenas por 5 dentes, nós vamos ter um arco formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentes. E aí nós vamos ter o inciso central, o inciso lateral, o canino, não é isso? Nós vamos ter aqui o pré-molar primário, o pré-molar secundário, o molar primário, o molar secundário e o molar terciário. Então, você vai ter a inserção de outros dentes que não estão presentes, de outros tipos de dentes que não estão presentes na fase juvenil do indivíduo, certo? Então, essa dentição aqui, geralmente, ela vai estar completa por volta dos 21 a 25 anos de idade, tá ok? Então, um indivíduo na fase adulta, por volta de 21 a 25 anos de idade, ele vai estar com a sua dentição completa, tá ok? Então, ó, uma característica importante também é que existem os músculos, né, da mastigação. Então, existem esses músculos aqui que estão presentes, né, que estão presentes no crânio e eles auxiliam, não é isso? Eles auxiliam no processo de mastigação, certo? Então, nós temos o músculo masseter, nós temos o músculo pterogoide medial e nós temos o músculo temporal, nós temos também o músculo pterogoide lateral também. Então, são esses músculos aqui, ó, que vão estar relacionados com o processo de mastigação, certo? Então, são esses músculos aqui que vão estar relacionados com o processo de mastigação. E aí, o que é que acontece aqui, pessoal? É que a promoção, né, essa promoção motora, ela se dá pelo nervo trigêmeo, tá ok? Então, a gente falou que existe um conjunto de inervações, né, na língua, mas existem alguns nervos também que estão relacionados com essa musculatura, do crânio, né, com algumas musculaturas específicas do crânio que estão relacionadas com o processo de mastigação. Então, a promoção, né, a promoção desse processo de motricidade que vai gerar o processo de mastigação, não é isso? Os músculos da mastigação, eles são estimulados, não é isso? Eles são estimulados através do nervo trigêmeo, tá ok? Então aqui, já finalizando essa primeira parte, né, do sistema digestório, nós vamos falar sobre as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas são de 3 tipos, né? Nós temos a glândula parótida, que ela está localizada aqui. Se o nome é glândula salivar, o que ela vai produzir? Saliva, né? Essa saliva é essa que vai ser utilizada no processo de formação do bolo alimentar. Então, nós temos a glândula parótida e nós temos as outras 2 glândulas que a gente chama de glândulas submandibulares e glândulas sublinguais. Então, glândulas submandibulares, glândulas sublinguais, tá ok? Então, existe uma pequena diferença entre a glândula parótida e a glândula submandibular e sublingual, porque a glândula parótida ela é do tipo serosa, tá ok? Então, a saliva produzida por essa glândula parótida é uma saliva mais aquosa com a presença de enzimas, rica em enzimas. Então, é através dessa glândula que você vai ter a eliminação de saliva rica em moléculas enzimáticas que vão dar início, né, esse é o processo que a gente chama de processo de digestão química da boca, tá ok? E aí nós temos aqui também as glândulas submandibulares e sublinguais. Já essas glândulas submandibulares e sublinguais, elas são caracterizadas como glândulas mistas, então elas podem ser tanto do tipo serosa, certo? Então, elas tanto podem ser do tipo serosa, então elas vão eliminar uma saliva mais aquosa, rica em enzimas, como elas também podem eliminar uma saliva mais mucosa, né? Então, essa saliva mucosa, como o próprio nome já diz, ela é uma saliva mais densa, uma saliva rica em muco, anticorpos e antígenos, tá certo? Então, ela vai estar mais relacionada com o processo de defesa. É tanto até que eu falei para vocês anteriormente que quando você sofre uma lesão na boca, geralmente essa lesão ela tende a cicatrizar normalmente com a atuação da saliva. Por quê? Porque quando a saliva ela banha esse ferimento, ela banha essa lesão, ela vai estar
consequentemente, levando anticorpos e antígenos que vão estar atuando no processo de defesa, né? Impedindo, assim, questões como infecções bucais mais graves. Então, por quê? Nossa boca, pessoal, ela se alimenta de uma grande... Nós nos alimentamos de uma grande variedade de alimentos. Então, vez por outra, a gente corta as estruturas da nossa boca. Então, se nós não tivéssemos esse aporte, né, da saliva, esse aporte de anticorpos e antígenos, o que é que iria acontecer? Vez por outra, nós estaríamos tendo processos de infecções bucais. Infecções bucais seriam recorrentes. E não é isso que está acontecendo. Mesmo com pessoas insistindo em maltratar a sua boca, né, não realizando uma escovação adequada, não realizando uma higienização adequada, se alimentando de todo jeito, então, não mastigando corretamente os alimentos, né, isso o que promove, o que pode vir a promover, não é isso, um maior número de lesões bucais, não é isso? Mesmo assim, nossa boca ela não tem uma constância, não é isso, de infecções bucais. Tudo isso graças a essa saliva mucosa que é produzida pelas glândulas submandibulares e sublinguais, tá ok? Então aqui, ó, por último, né, a gente vai falar sobre a faringe e a deglutição, certo? Então, como eu já havia falado para vocês, a porção superior do canal alimentar é formada por cavidade oral e faringe. Cavidade oral e faringe. Então, a cavidade oral, ou também cavidade da boca, você vai ter o processo, né, de digestão mecânica acontecendo e o início da digestão química. Então, você pega esse alimento, com a ajuda dos seus dentes, você rasga, você perfura, você tritura, você macera esse alimento, certo? Em pequenas porções. É lógico que você não vai pegar um pedaço de bife e tacar ele na boca por inteiro, então por isso você usa seu dente. Você corta esse bife em porções menores, então você rasga, você tritura, você macera. Com a ajuda da saliva, você vai misturando essa porção de alimentar, não é isso? Você vai misturando essa porção alimentar até formar o que a gente chama de bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele é importante porque ao estar emulsificado com saliva mucosa também, essa saliva mucosa ela vai ajudar no processo de deglutição, porque ela vai ajudar na lubrificação desse bolo, então ele vai escorrer pelo tubo digestório com a maior facilidade. Então, com a ajuda da língua, o fechamento da boca e os músculos da mastigação também, nós vamos estar engolindo esse alimento, tá ok? Ao engolir esse alimento, nós vamos ter aqui uma estrutura na faringe, não é isso? Uma estrutura que a gente chama de epiglote, certo? Essa epiglote nada mais é do que uma membranazinha, que vai fechar a passagem para a traqueia. Não sei se vocês sabem que aqui nós temos a traqueia, que é a tubulação que vai levar o ar para os pulmões, e por trás da traqueia nós temos o esôfago, que é por onde vai passar o alimento. Vez por outra, quando você está se alimentando, ocorre o fechamento dessa passagem do tubo respiratório. E aí o alimento ele passa, em vez de entrar no tubo respiratório, ele passa direto para o esôfago, entrando no tubo digestório, tá ok? O que é que acontece com aquelas pessoas gasguitas que comem falando, né? Então, a pessoa que come falando, ela pode causar uma má interpretação da epiglote. Então, na hora que você possa estar engolindo o alimento e você está comendo e falando, pode ser que aconteça um processo que a gente chama de engasgo, né? Então, essa epiglote, em vez de fechar, ela permanece aberta e aí parte do alimento ele pode vir a cair nessa tubulação traqueal, certo? E aí você vai ter o processo que a gente chama de engasgo. Dependendo da gravidade, pode levar a pessoa à morte, certo? Esse processo de deglutição, ele é dividido em fase oral, fase faríngea e fase esofágica. Fase oral, o bolo alimentar ele está na boca, ele vai começar o processo de deglutição. Nessa fase, é a única fase que nós conseguimos controlar, tá ok? Então, nós conseguimos controlar o momento do início da deglutição. Contudo, a partir da fase faríngea e a partir da fase esofágica, o bolo alimentar ele desce pelo esôfago sem que a gente consiga controlar, através de movimentos involuntários chamados de movimentos peristálticos,
tá ok? Então, a única parte que a gente consegue controlar desse processo de deglutição é a fase oral, que é quando a gente, através da atuação da língua e da boca, nós iniciamos o processo de deglutição do bolo alimentar. Quando o bolo alimentar ele passa pela faringe, certo? E entra no esôfago, essas duas fases, tanto a fase faríngea quanto a fase esofágica, elas são caracterizadas como fases involuntárias, não tem como controlar, você não controla. Até porque, ó, a pessoa, se você tivesse que controlar toda a vida que a glota e a epiglota ela vai se fechar, que a epiglota ela vai se fechar, não é isso? Então, eu estou engolindo, fecha a epiglota, entendeu? Para não deixar o alimento entrar no tubo respiratório. Então, não acontece assim. Então, ela fecha automaticamente. Na realidade, esse bolo ele vem pressionando, né? Ele atua fechando, o bolo alimentar por si só, ele atua fechando, né? Essa epiglote, tá ok? E aí, consequentemente, você tem um impedimento, né, da entrada, né? Você tem um impedimento da entrada do material alimentar na traqueia, né? No tubo traqueal, que é o tubo respiratório, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa é a primeira parte do sistema digestório, certo? Nós vamos falar nessa aula de hoje, a gente falou nessa aula de hoje apenas da porção superior do canal alimentar, certo? Canal alimentar esse que é o caminho por onde o alimento passa, não é isso? O caminho por onde o alimento passa por todo o nosso organismo. Então, esse canal alimentar que é formado na sua porção superior pela cavidade oral, e aí nós falamos sobre a língua, as porções que formam a língua, o modo que a língua capta o gosto. Nós falamos dos dentes, como os dentes se desenvolvem, a importância dos dentes descidos, não é isso? A importância dos dentes descidos. E nós falamos também, né, da faringe, que é onde vai ocorrer esse processo de deglutição. É entre a boca, entre a cavidade oral e a faringe que vai ocorrer o processo de deglutição. Tá ok? Então, para as próximas aulas, a gente vai retornar falando do sistema digestório, só que da porção inferior, que é formada pelo tubo digestório. Tá ok? Então, valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima semana.